A palavra de Deus nos mostra que existe uma diferença entre servos e eleitos. E eu sei que para a maior parte dos cristãos que servem realmente a Deus com fidelidade, não existe diferença porque um eleito serve a Deus e aquele que serve a Deus, que segue a palavra de Deus, esse é um eleito. Porém, entender esses termos é fundamental para saber a diferença de situações que vão ocorrer nos últimos dias. Na palavra de Deus, servos e eleitos são classificações diferentes de pessoas que vão estar vivendo e se preparando para o reino de Cristo. Se você não assistiu ao vídeo anterior, eu sugiro que você pause esse vídeo, assista ao vídeo anterior e veja as inúmeras passagens, os inúmeros textos que eu mostrei para você a respeito da diferença entre servos e eleitos. No vídeo de hoje nós estaremos meditando em alguns versículos de Isaías capítulo 65. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Queridos irmãos, eu sei que muitos servos do Senhor, muitos teólogos, muitos cristãos que se dedicam a estudar a palavra de Deus vão ter muita dificuldade para compreender o conteúdo desse vídeo aqui. Por quê, queridos? Porque, infelizmente, a teologia tradicional, a teologia mais conhecida e mais disseminada nos seminários, é uma teologia que ensina, não toda, mas em sua maior parte, é uma teologia que ensina que Deus não tem mais nada para tratar com Israel e que existe apenas o Israel espiritual, que existe apenas a igreja, quando na realidade não é bem assim. A realidade do reino milenar literal de Jesus Cristo aqui nessa terra, essa é uma realidade clara nas Sagradas Escrituras. Infelizmente, o espírito do anticristo, que estará naquela besta de 7 cabeças e 10 chifres, tem entre os seus atributos a teologia inspirada no Principado da Grécia. Eu não tenho tempo para explicar aqui, mas um dos atributos do espírito do anticristo é ser inspirado pelo espírito que disseminou a filosofia grega, e essa filosofia grega já entrou na maior parte dos púlpitos e na maior parte dos seminários teológicos. Essa parte do espírito do anticristo que inspira a filosofia tem a tendência de simbolizar todas as coisas, dizendo que o reino milenar de Jesus Cristo é simbólico e que todos aqueles textos que estão em quase todos os profetas, falando a respeito do reino milenar, falando a respeito das nações que vão estar vivendo no milênio de Cristo, são textos simbólicos e que a igreja não pode levar de maneira literal aqueles textos. Quando, na realidade, nós vemos que a palavra de Deus nos mostra que as palavras dadas a Abraão, Isaac e a Jacó ainda não se cumpriram. A herança de Jacó, a herança de Isaac, a herança de Abraão não herdaram as terras das peregrinações de Abraão. Ou seja, a herança como o pó da terra, como as estrelas do céu, a herança como a areia do mar, ainda não possuíram as terras prometidas ao nosso pai da fé, Abraão. Então, queridos, quando nós olhamos para essas promessas do reino milenar e todas aquelas situações que foram prometidas a Abraão, nós vemos que essas palavras ainda não se cumpriram. É por isso que nós não podemos simbolizar e não dar explicações a respeito das promessas do reino milenar. Então, Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário e estará completando todas essas promessas quando ele voltar e reinar sobre essa terra com a igreja regendo as nações. Entendendo isso, entendendo o vídeo anterior a esse, vai lá comigo em Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65, nós vamos ler a partir do versículo 8, e o versículo 8 diz assim: Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas. Dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não os destruireis a todos.
Presta bastante atenção aqui, que no vídeo anterior eu mostrei para você a diferença de servo e de eleito. Basicamente, entender esses dois termos, servos e eleitos, é extremamente importante para reconhecer o que Jesus Cristo estará fazendo com classes diferentes de pessoas quando ele voltar para reinar sobre todas as nações. Eu já falei que a teologia tradicional não acredita no que eu vou colocar aqui nesse vídeo, ou parte dessa teologia até acredita, mas isso não é ensinado nos seminários e isso não é ensinado nos púlpitos de nossas igrejas. O fato é que quando Jesus Cristo voltar, haverá salvação para uma classe de pessoas chamadas de servos e haverá salvação para uma classe de pessoas chamadas de eleitos. Para você entender muito bem isso, você precisa assistir ao vídeo anterior e somar com as informações desse vídeo aqui. Agora, o versículo 8 que está aí na sua tela, está mostrando o quê? Que o Senhor, ele, por amor de seus servos, não destruirá a todos. Aqui não está falando do período da igreja. Os servos aqui mencionados não é a igreja. Está falando a respeito dos servos da nação de Israel que serão salvos quando Jesus Cristo voltar. No vídeo anterior eu mostrei para você em Joel, eu mostrei para você aqui em Isaías mesmo, e nós vamos continuar meditando em Isaías, que servos do Senhor são aqueles que vão servir ao Senhor principalmente, ou servem ao Senhor hoje, e no período da grande tribulação vão estar servindo ao Senhor sem receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só que esses servos não serão salvos para serem reis e sacerdotes, não terão seus corpos glorificados, mas esses servos serão salvos e poupados do período da grande tribulação. Quando o anticristo estiver promovendo a opressão sobre as nações do mundo, haverá povos e nações que farão alianças com o anticristo, e haverá povos e nações que vão negar a marca da besta e vão estar ali como uma espécie de povos e nações que não terão aliança com a besta, mas também não farão parte da igreja. São aqueles que serão uma espécie de indigentes ou de fugitivos do sistema, e esses vão estar entrando ali com o mesmo pensamento que a igreja tem. Na verdade, os filmes já têm mostrado isso, que sempre existe um grupo de pessoas que não aderem ao sistema opressor, que não aderem ao sistema apocalíptico, e ali aquele sistema fica como uma espécie de insurgente, ou aqueles que são divergentes. Tem até um filme que tem esse nome como classificação. Então, quando nós olhamos para esse período da grande tribulação, vão existir três classes de pessoas nas nações do mundo. Primeiro, aqueles que vão colocar a marca da besta e vão fazer parte do sistema do anticristo. Todos esses serão condenados. Depois, vai existir a igreja, os servos do Senhor, as testemunhas do Senhor, que serão salvas e serão glorificadas e reinarão com Cristo sobre as nações da terra. E vão restar nações que não vão fazer aliança com a besta, mas também não farão parte da igreja, e essas nações servirão ao Senhor de maneira indireta. São as nações que restarão e serão regidas por Cristo e pela igreja no reino milenar. São nações poupadas, nações que são piedosas e serão salvas por causa da lei da consciência explicada essa lei da consciência é explicada pelo apóstolo Paulo no livro de Romanos. Muitos serão salvos pela lei da consciência e restarão depois da grande tribulação como nações. Existem muitos daqueles que servirão ao Senhor e servirão ao Senhor por causa de sua piedade. Só que não são eleitos do Senhor, então não serão reis e sacerdotes. Agora, queridos, eu vou deixar só um gostinho de um texto que nos ajuda a entender isso. Vai lá comigo em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, eu vou ler apenas um versículo de um texto super conhecido, e eu preciso que você assista o vídeo aqui na descrição, aonde eu menciono a parábola ou a história do grande julgamento. Mateus capítulo 25 é um texto que fala a respeito de parábolas sobre o tempo do fim, de parábolas a respeito das coisas que vão suceder após a grande tribulação, mas eu quero que você fixe apenas nesse versículo, porque você que medita na palavra de Deus conhece muito bem esse texto. Esse texto do grande julgamento está em Mateus capítulo 25, dos versículos 31 até o 46. Mas
eu vou ler apenas um versículo para que você entenda, Esse texto aqui não está falando da igreja. A teologia tradicional ensina que esse texto fala sobre a igreja e não fala sobre a igreja. Bom, vai lá comigo então, Mateus capítulo 25, nós vamos ler apenas o versículo 45, que diz assim: Então lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Você lembra muito bem desse texto, quando o nosso Deus diz que vai reunir as nações e ali ele vai sentar no trono de sua glória, ele vai separar cabritos e ovelhas, ou bodes e ovelhas, colocá-los de um lado e colocá-los de um outro, né? Bodes de um lado, ovelhas de um outro, e ali ele estará julgando as nações. E ele diz que ele vai chegar o momento em que ele teve fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Aí, queridos, as nações chamadas de justa vão perguntar: Senhor, quando que foi que te vimos com fome e te demos de comer? E ali, Jesus explica: quando deste a um desses meus pequeninos. Lembra do texto? Então. Só que não está falando da igreja aqui. Por quê? Porque você, cristão, quando chegar o período de estar frente a frente com o Senhor, você não vai perguntar para o Senhor: Senhor, quando que nós demos ao Senhor de comer? Por quê? Porque você, cristão, você não precisa fazer essa pergunta quando você estiver diante do Senhor, porque você já vai saber que todo o galardão que você recebeu é por causa das coisas que você fez para Deus aqui na terra. Você precisa entender Mateus capítulo 25, esse texto do grande julgamento, porque o texto do grande julgamento não fala sobre a igreja perguntando para Deus. Você imagina a igreja diante do Senhor perguntando: Senhor, quando que nós demos ao Senhor de comer? Quando que nós o visitamos, Senhor? A igreja não vai perguntar isso porque a igreja já sabe que tem que fazer isso. Quem que vai perguntar essas coisas para o Senhor? As nações, os servos, aqueles que servem ao Senhor de maneira indireta, com sua piedade, e vão estar sendo salvos, não com seus corpos glorificados, mas entrando como nações no período do reino milenar. Agora, é muito importante você saber que a igreja estará herdando as nações, queridos. Agora, olha só que texto lindo para confirmar tudo isso que eu estou falando. Vai lá comigo em Salmos capítulo 37. Nós vamos ler apenas alguns versículos nos mostrando a diferença entre servos e eleitos, porque no versículo seguinte de Isaías eu vou mostrar para você. Os que são servos, eles vão habitar na terra, mas os eleitos, eles vão herdar a terra. Existe uma diferença entre servos e eleitos, e quando Jesus Cristo voltar, uma classe vai estar habitando na Terra e a outra classe estará herdando o planeta Terra. A igreja não vai morar no céu, porque a herança de servos e eleitos é a Terra. Salmos capítulo 37, olha só o que diz o versículo 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Possuirão o planeta Terra. Deus não tem planos de destruição para a Terra. E eu tenho vídeos aqui na descrição desse vídeo, eu tenho vídeos, tem links aqui, falando a respeito dos servos do Senhor que herdarão a Terra. Agora olha o versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Continua aí o versículo 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. E é incrível, queridos, esse versículo 22 aqui, ele está coligado com Apocalipse capítulo 11, os versículos 18 e 19 ali, quando fala a respeito que o Senhor, na sua ira, quando Jesus Cristo voltar, estará destruindo aqueles que destroem a terra. Ou seja, Deus não vai destruir a terra. Deus, ele vai exterminar aqueles que têm amaldiçoado o planeta Terra, aqueles que têm destruído as matas, aqueles que têm danificado a terra, colocando agrotóxicos, colocando químicas nos alimentos, contaminando a terra, seja com os pecados do homem, ou seja com composições químicas que destroem a natureza, que atrapalham essa ordem natural das coisas se desenvolverem e crescerem. Continua aí, ainda em Salmos capítulo 37, olha o versículo 29. Os justos herdarão a terra
e nela habitarão para sempre. Você percebe que a herança do Senhor, a herança que o Senhor tem para o seu povo, seja servo ou seja eleitos, é a terra? Olha outro texto ainda em Salmos capítulo 37, versículo 34. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Ou seja, é sempre aquele que está destruindo a terra, é sempre aquele que está desobedecendo a Deus que será exterminado, e não o nosso planeta Terra. Agora, queridos, para possuíres a terra que o Senhor Deus está te dando. A herança dos servos do Senhor é essa terra. Os servos do Senhor habitarão na terra e os eleitos herdarão essa mesma terra. A promessa que Deus tem para a igreja, os reis e sacerdotes do Senhor, é a herança da terra. E Jesus Cristo, ele cita esse salmo aqui naquele famoso discurso do Monte das Bem-aventuranças. Então, o que Deus tem para os eleitos é essa herança da terra. Agora, queridos, volta lá comigo em Isaías capítulo 65. Nós vamos ler agora o versículo 9, que foi o versículo que eu li no vídeo anterior. O texto diz: farei sair de Jacó descendência e de Judá. Farei sair de Jacó descendência e de Judá, um herdeiro que possua os meus montes. Quem é esse herdeiro? Jesus Cristo vai possuir os montes e vai possuir de maneira literal. A volta de Jesus Cristo a volta de Jesus Cristo para reinar nessa terra é uma volta literal, é uma volta física. Existem muitos teólogos que defendem a ideia dizendo que o reino de Cristo não será um reino político, e de fato, não será um reino político porque Jesus Cristo virá e ele reinará em seu reino de paz e de justiça. Só que o reino será aqui nessa terra, junto com os reis e sacerdotes que terão seus corpos glorificados, e a herança dos reis e sacerdotes é a terra, são as nações. Olha o texto confirmando isso. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Ou seja, aqueles que são eleitos, a igreja com seus corpos glorificados, como eu expliquei no vídeo anterior, a igreja com seus corpos glorificados, eleitos, vão herdar a terra, como eu acabei de ler com você no Salmos 37. E o outro texto está dizendo o quê? E os meus servos habitarão nela, morarão nela. Ou seja, quem vai morar aqui nessa terra são as nações, como mencionado em Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 11, todos esses textos de Isaías do capítulo 60 até o capítulo 66. Nós vamos ver Zacarias capítulo 8, Zacarias 12, Zacarias 14, vários textos, Miqueias capítulo 4, nós vamos ver praticamente todos os profetas mencionando o reino milenar de Jesus Cristo aqui nessa terra. A herança dos eleitos do Senhor sempre foi a terra. Só que você precisa fazer essa diferença, entender essa diferença para compreender as principais profecias para o final dos tempos. Servos do Senhor são aqueles que servem ao Senhor e restarão como nações sobre essa terra. Agora, eleitos é a igreja, é o Israel espiritual, judeus e gentios que em Cristo Jesus serão reis e sacerdotes e reinarão com Cristo sobre essa terra. Agora, queridos, olha só que lindo, continua aí, Isaías capítulo 65, nós vamos ler a partir do versículo 13. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis de fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. E os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Aqui nós não podemos ignorar o contexto literal em que o profeta Isaías vivia. Por quê? Porque ele está mencionando presta atenção nisso, ele não está citando a igreja aqui. Ele está falando a respeito do Israel da época dele, que estava pecando contra a lei de Deus em relação ao Israel restaurado, só que é o Israel terreno. Existe uma promessa de restauração para o Israel terreno, o Israel que nós conhecemos, mas não é o Israel espiritual, não é o Israel que será glorificado com a igreja e com Cristo. É a restauração literal das nações que restaurarão, e Israel será uma dessas principais nações quando Jesus Cristo estiver reinando sobre a terra. Aqui o profeta Isaías está dizendo, vocês
são o Israel pervertido. Vocês são o Israel que não querem servir ao Senhor neste tempo, mas chegará um tempo que essa nação de Israel será restaurada. Não é a restauração espiritual, não é a glória da última casa, mas é um Israel carnal, é um Israel físico que estará na nação, ali na própria nação de Israel, e será restaurado e estará entre as principais nações que restarão da grande tribulação. Agora, olha o versículo 14. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Aqueles que são judeus, que vão fazer a aliança com a besta, vão fazer aliança com o sistema do anticristo, esses vão uivar. Esses não vão se beneficiar dos deleites do reino de Jesus Cristo. Porém, queridos, existe um Israel literal, um Israel carnal, que estará sobrando depois do período da grande tribulação, que viverá a restauração literal da nação de Israel. Ou seja, nós vemos claramente a diferença dessas três classes de pessoas, ou três tipos de pessoas, de nações que vão estar sobre o mundo neste tempo. Primeiro, a igreja glorificada, os reis e sacerdotes que reinarão com Cristo sobre essa terra. Depois, Israel e as nações que não fizeram aliança com a besta, que serão a herança dos eleitos. E por fim, aqueles que serão condenados, que são as nações que fizeram aliança com a besta, que fizeram aliança com o mal no final dos tempos. Três classes diferentes de nações que terão destinos diferentes na presença de Deus. Agora, olha que lindo, queridos, o versículo 15. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos. Opa! Agora está falando da igreja. Deixarei o vosso nome aos meus eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que serão reis e sacerdotes eleitos do Senhor, que herdarão a terra. Não esqueça do versículo 9 desse mesmo texto. Não esqueça do contexto dessa passagem de Isaías 65. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos. Ou seja, o Israel do Senhor será a igreja quando Jesus Cristo voltar. Aqueles que serão reis e sacerdotes serão o Israel de Deus reinando sobre as nações. Por maldição. Por que eles vão deixar o nome deles? Por que o Israel da antiga aliança deixaram o nome por maldição? Porque eles transgrediram a lei do Senhor, e segundo a lei do Senhor, aqueles que transgredissem a palavra de Deus herdariam as maldições mencionadas em Deuteronômio, capítulo 28. Eles perderam essa posição de nação sacerdotal quando eles transgrediram a lei do Senhor. Jesus Cristo é enviado à terra, morre na cruz do Calvário. Agora todos aqueles, judeus e gentios, que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, são eleitos. Aí, queridos, nós encontramos o quê? Que agora o Israel de Deus é a igreja de Jesus Cristo. Nós não podemos negar as bênçãos de Israel, que vai acontecer uma restauração de Israel, mas existe uma bênção superior, a bênção da primogenitura, mencionada por Jacó em em Gênesis capítulo 48 e 49, quando ele abençoa Efraim, dizendo ali que Efraim seria o primogênito. E você que conhece o ensino das duas casas de Israel, sabe muito bem que mistério maravilhoso é esse. Então, o nome do Israel de Deus foi transferido para a igreja, mas nós não podemos aderir à teologia antissemita que diz que Deus rejeitou completamente o Israel literal, porque isso não é verdade. Agora, queridos, ainda no versículo 15, o Senhor Deus vos matará e aos seus servos chamará por outro nome. Dentro desse versículo 15, nós encontramos o quê? As três classes de pessoas que vão estar vivendo neste tempo. Primeiro, os ímpios que negaram a palavra de Deus e serão condenados. Depois, os eleitos do Senhor que serão chamados pelo nome de Israel, o Israel espiritual. E depois, por fim, a restauração daqueles que não são eleitos, mas são servos, que vão sobrar depois do período da grande tribulação. Queridos, é muito importante associar todos os vídeos que eu tenho mencionado aqui, porque infelizmente a teologia tradicional, ela olha para o Israel que é a igreja e diz que não existe mais nada, quando na realidade existe uma promessa da restauração do Israel espiritual, a igreja glorificada, regendo as nações com Cristo, e existe uma restauração de todas as nações do mundo, e existe uma restauração do Israel literal. As profecias da palavra de Deus, que são maravilhosas, e aqueles que são servos do Senhor, aqueles que são eleitos do Senhor, vão se deleitar nessas promessas maravilhosas. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe poderosamente, e eu estarei aqui para as próximas meditações.